Este caminhão atravessou o Brasil antes mesmo de o asfalto chegar. Ele enfrentava lama, poeira e buracos como se fosse parte da paisagem. E de certa forma era, mas o mais impressionante é que a história desse gigante começou por causa de uma lei alemã, do outro lado do oceano. Uma cabine compacta, um motor robusto e uma proposta simples. Aguentar tudo. Assim nasceu um caminhão que mudaria o transporte brasileiro para sempre e que viraria sinônimo de força, confiança e estrada. Durante décadas, ele foi o elo entre cidades, lavouras, comunidades e indústrias. E mesmo quando tentaram exportá-lo para os Estados Unidos, foi aqui que ele encontrou seu verdadeiro palco. Um país inteiro em construção. Como uma exigência europeia virou o embrião de um mito brasileiro? Por que esse caminhão dominou completamente as estradas por mais de 20 anos? E o que explica sua presença até hoje no imaginário popular? Para entender tudo isso, a gente precisa voltar lá no começo. Este é o ponto de partida de uma das maiores histórias do transporte brasileiro. Antes do 1113 dominar as estradas, a Mercedes-Benz já vinha experimentando soluções que mudariam o conceito de caminhão médio no mundo. E tudo começa em 1959, quando surge a cabine AGL, a famosa cabine semi-avançada. Ela nasceu como resposta a uma regulamentação alemã de 1956 que exigia veículos mais compactos, forçando a montadora a criar um caminhão com o motor avançando parcialmente para dentro da cabine. O resultado foi um conjunto mais curto, confortável e moderno, equipado com um sistema de amortecimento por mola transversal que transformou a experiência de dirigir um caminhão. Foi com essa base que os primeiros modelos, L322 e L327, de 110 cavalos, abriram caminho para a revolução que viria depois. Quando essa tecnologia atravessou o Atlântico e chegou ao Brasil, em 1964, ela ganhou sotaque e adaptação local. Nascia aqui o L1111, um caminhão de 110 cavalos pensado para a realidade brasileira. Estradas de terra, longas distâncias e manutenção limitada. Diferente dos modelos europeus, o motor passou a ficar totalmente à frente da cabine, alinhado ao gosto dos caminhoneiros do país. 3 versões, L, LK e LS, atendiam desde o trabalho urbano até a operação com reboque. E tudo isso sobre a cabine AGL de teto baixo, que começava a se tornar um símbolo da marca. Num Brasil onde asfalto era artigo raro, o 1111 caiu como uma luva. Era robusto, simples e reparável com ferramentas básicas. O chassi tipo escada aguentava pancada. Os freios hidráulicos com assistência pneumática ofereciam mais segurança que os sistemas a vácuo dos concorrentes. E a mecânica honesta entregava confiabilidade onde quase nada era confiável. O 1111 pode até parecer limitado hoje, mas naquela época ele representou exatamente o que o país precisava: força, resistência e versatilidade para enfrentar estradas precárias. E isso explica por que se tornou presença comum na cidade, no campo e até como transporte de trabalhadores nos famosos Paus de Arara. Mas a virada definitiva aconteceu em 1970. A Mercedes apresentou o substituto natural do 1111, o L1113, equipado com o novíssimo motor OM352, de 6 cilindros, 5,7 litros, 130 cavalos e a primeira injeção direta da marca. Ele elevou o padrão dos caminhões médios no Brasil. O slogan dizia tudo: o que é bom já nasce diesel. O 1113 unia potência superior, simplicidade mecânica e um nível de confiabilidade que o tornaria imbatível. Era o nascimento de um ícone e o início da hegemonia Mercedes-Benz na categoria. A partir dos anos 70, o 1113 deixa de ser apenas um caminhão forte e confiável para se transformar em lenda. É nessa década que surge a característica mais marcante da cabine AGL no Brasil: o teto alto, acompanhado pelo para-brisa ampliado e os 3 limpadores,
um detalhe visual que se tornaria sinônimo de caminhão Mercedes nas estradas. Esse conjunto reforçou o conforto e a ergonomia do motorista para a época e ajudou a moldar a identidade icônica do 1113. Entre 1970 e 1988, ele reinaria absoluto no país, sendo tão presente que virou referência de comparação. Quando alguém queria elogiar um caminhão, dizia que era um 1113. Mas por que ele dominou o Brasil com tamanha força? A resposta está na soma perfeita entre robustez, simplicidade e economia. O motor, o M352, virou protagonista de toda essa história. Não era apenas potente e econômico, mas também extremamente versátil. Ele passou a equipar tratores, máquinas agrícolas, embarcações, geradores e serviu até para repotenciar caminhões de outras marcas, algo que diz muito sobre sua confiabilidade. O baixo custo de manutenção consolidou seu uso em pequenas e grandes frotas, enquanto sua resistência contra estradas ruins o fez superar facilmente concorrentes Ford e Chevrolet, famosos por apresentarem maior desgaste e menor torque real de trabalho. Na prática, o OM352 era o motor que nunca desistia. Conforme o Brasil crescia, a família Mercedes crescia junto. Logo surgiam os derivados do 1113, o 1313, com freios maiores, rodas de 10 parafusos e molejo traseiro reforçado. O 2013, o primeiro 6x2 nacional de fábrica, equipado com suspensão em tandem. E o 2213, com tração 6x4 voltado para aplicações severas. A Mercedes entendeu que o país precisava de caminhões para obras, agricultura, transporte pesado e longas distâncias. E ofereceu tudo isso sem mudar a essência da linha. Assim, o 1113 deixava de ser apenas um modelo. Virava uma plataforma que acompanhava o desenvolvimento do Brasil. Nas ruas e estradas, o 1113 se tornou praticamente onipresente. Ele carregava de tudo: tijolos, madeira, alimentos, implementos agrícolas e passageiros. Muitos passageiros. Nos centros urbanos, era comum vê-lo abastecendo mercados, obras e indústrias. Nas lavouras, puxava cargas em terrenos onde outros caminhões simplesmente não conseguiam avançar. O Brasil que crescia tinha cheiro de diesel. E esse diesel vinha do OM352. O sucesso foi tanto que a Mercedes decidiu tentar um passo ousado: conquistar os Estados Unidos. Alguns modelos foram enviados para testes, todos ajustados com rodas de alumínio e pneus sem câmera. Mas, apesar da robustez, o mercado norte-americano não se apaixonou pelos caminhões brasileiros. A dirigibilidade, o design e a cultura do transporte eram muito diferentes, e mesmo versões especiais, como a raríssima 1319, equipada com motor OM366 e câmbio automático, não alcançaram grande aceitação. Foi uma tentativa ambiciosa, mas que terminou discreta. Enquanto isso, no Brasil, a linha 1113 continuava evoluindo. Em 1982, chega a famosa máscara negra com 4 faróis, uma reestilização que modernizou o visual e aumentou a segurança com melhor iluminação. Pouco depois, a crise econômica e o congelamento de preços do Plano Cruzado forçaram a Mercedes a renomear sua linha. O 1113 virou 1114, o 1517 virou 1518 e assim por diante. Apenas um truque comercial para adequar valores sem alterar a mecânica. Nos anos 80 também surgem motores turbo, como o M352A, de 168 cavalos, e versões especializadas que mantiveram a relevância da família, mesmo com novos concorrentes cada vez mais fortes. O Canto do Cisne chega entre 1987 e 1988. Após 23 anos de produção, a cabine AGL se despede, encerrando o ciclo de um dos períodos mais importantes da indústria nacional. O 1113 dava lugar a novas famílias Mercedes, mas sua marca já estava gravada para sempre. No fim, quando a poeira baixa e olhamos para tudo o que o 1113 significou, fica claro que ele não foi apenas uma máquina de trabalho. Foi um companheiro de jornada para um país inteiro em construção, um caminhão que resistiu onde quase nada resistia,
que conectou cidades, comunidades e histórias que talvez nunca tivessem se cruzado. Uma máquina feita para durar independentemente do terreno, do clima ou da sorte da estrada. E é interessante como certos veículos acabam revelando muito sobre os lugares onde nasceram. O 1113, forjado para enfrentar sol forte, longas distâncias e estradas improvisadas, é praticamente o retrato do Brasil daquela época. E essa ideia, a de que a engenharia carrega a identidade do ambiente onde surge, faz lembrar de outras máquinas que parecem ter sido moldadas pelo próprio território em que trabalham. Máquinas que, assim como o 1113, só fazem sentido quando entendemos o mundo ao redor delas. E algumas delas surgem em cenários tão extremos, tão hostis, que desafiam a lógica do que um caminhão deveria ser. Um desses casos é o Tonar 7502, um gigante russo criado para operar em condições tão severas que fazem qualquer estrada parecer um desafio menor. Se o 1113 contou a história do Brasil pelas estradas de terra, o Tonar conta da história de um lugar onde até o frio parece querer destruir o que o homem constrói. E é justamente por isso que vale a pena conhecer essa outra máquina. Porque quando colocamos lado a lado esses dois extremos da engenharia, o bicudo brasileiro e o colosso russo, percebemos como cada país cria seus próprios heróis sobre rodas. A história do Tonar 7502 te espera no meu último vídeo. E entender como ele sobrevive ao impossível ajuda a enxergar ainda melhor a grandiosidade do 1113.